talvez estejam em busca de um melhor entendimento ou até mesmo de um entendimento inicial. Então, aqui eu vou falar ainda de uma maneira bem introdutória para vocês, tá bom? Então, a gente vai ver aí, basicamente, qual é o entendimento sobre screening farmacológico, tá? Para que servem os ensaios comportamentais? Óbvio que nós não vamos ver sobre todos esses ensaios comportamentais, tá? Nós vamos ver apenas qual é a função dos ensaios comportamentais, né? O que a gente deve esperar quando a gente vai atrás de um ensaio comportamental, né, para fazer o screening farmacológico. Porque muitas vezes a gente tem o extrato, a gente tem o óleo, né, a gente tem o extrato ou a molécula, mas só virar para o pesquisador que faz o screening e dizer, olha, investiga para mim aí o potencial ativo dessa molécula, não é o suficiente. Né? Porque, às vezes, você está atrás de um potencial psicoativo e você pode estar encontrando um efeito tóxico daquela molécula e não um potencial psicoativo, propriamente dito. Tá? E isso eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. Vamos falar aí das vantagens em se usar o zebrafish para esse tipo de investigação. Tá? Por que não usamos roedores, por exemplo? Né? Qual seria a vantagem de usar o zebrafish relacionado a esse tipo de screening? E vamos citar aí um exemplo que a gente vem realizando no nosso laboratório para fazer o screening farmacológico. Alguns exemplos que já estão bem estabelecidos na literatura e também no nosso grupo, que a gente já faz há muitos anos. Tá bom? Então, o que a gente entende aí para o screening farmacológico? O screening farmacológico ele vai ser aí uma técnica, né, de rastreamento, de triagem, que é realizada a partir da avaliação biológica do animal. Tá? Então, a gente vai fazer esse rastreamento da atividade da molécula ou do extrato, né, se ele tem o potencial ativo, a partir daquela atividade biológica do animal. Por exemplo, se eu quero ver se tem um potencial psicoativo, eu vou usar, então, aquela molécula, eu vou fazer uma administração, né, de uma forma com que a molécula, o extrato, enfim, né, o óleo, ele seja absorvido, né, ele tem a capacidade farmacocinética de ser absorvida, né, distribuída, metabolizada, enfim, né, de forma que não cause toxicidade, grandes toxicidades no animal, e que venha desempenhar um papel, né, geralmente de sucesso, no animal. Avaliando essa atividade biológica, aí bacana. Né? A gente pode dizer que aquela molécula ela foi rastreada, ela foi feita uma triagem, e aí, enfim, aquela molécula ela tem um potencial psicoativo. Tá? Na maioria das vezes, nós não encontramos esse potencial, desse exemplo que eu estou citando, psicoativo. Tá? Mas, em um mundo, né, de várias moléculas, às vezes a gente encontra, né, moléculas que têm um potencial psicoativo. Né? Mas o que é importante? É importante que você tenha conhecimento sobre o seu extrato que você está trabalhando e sobre o tipo, ou melhor ainda, né, sobre o tipo de molécula que está sendo trabalhada. Tá? Se você está trabalhando com extrato, tem formas de você fazer a administração de forma adequada no animal, no organismo modelo que você vai escolher para trabalhar. Se você consegue isolar a molécula, melhor ainda. Tá? Mas esse estudo ele tem que partir de um ponto de partida. Tá? Tem que haver um ponto de partida. Por exemplo, já sabemos que esse óleo era utilizado, né, na cultura popular, assim, assado, né, como um anti-inflamatório, né, como um cicatrizante. Então, vamos ver se realmente, né, esse extrato purificado, ele tem realmente esse efeito, ou se essa molécula que foi isolada, de fato, ela tem é ela que está por trás daquilo que a gente observava, né, nos efeitos com a galera que tomava o chá da flor, por exemplo. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Tá bom?
Então, quando a gente vai por trás, assim, e tem um ponto de partida, ou seja, tem um estudo por trás da literatura, que você já sabe com o que aquela molécula pode estar relacionada, fica mais fácil para você encontrar um modelo a qual a sua molécula possa se ajustar melhor. E você não fica perdendo tanto tempo. Você não fica com várias moléculas ou vários extratos no seu laboratório, né, encostado lá. E aí eu vou fazer o quê? Junta tudo aí, manda para fulano que ele tem uns testes comportamental lá e ele pode fazer. Né? Isso não é o ideal. O ideal é que você tenha conhecimento sobre a sua molécula, sobre o seu extrato, em que ele já pode ter sido utilizado, né? Está relacionado com alguma coisa, sim ou não, né? Para você poder afunilar sobre qual modelo você pode estar utilizando. Tá? Então, na pandemia aí ficou bem evidente que para a gente conseguir lançar um medicamento, uma vacina, não é uma coisa tão simples. Tá? Acho que vocês conseguiram observar bem isso, né? Que existem várias etapas de estudo, enfim. Então, da mesma coisa é para a gente criar um fármaco. Tá? Existem várias etapas. E o screening farmacológico ele também vai se encaixar nessas etapas aí, tanto na parte que diz respeito à ciência básica, quanto na parte onde a gente vai ter, de certa forma, a indústria. Tá? Então, o que acontece? Nos ensaios que a gente vai ter ali, no caso, os estudos pré-clínicos e os estudos clínicos, né, a gente vai ter, de certa forma, o screening farmacológico dando uma ajudinha, né, para a gente conseguir elucidar a função daquela molécula. A partir do momento que a gente tem elucidada, de certa forma, qual é a função da molécula, né, ainda que no estudo pré-clínico, a gente já tem mais ou menos uma base melhor para predizer que aquela molécula tem um potencial, né, para vir a se tornar um futuro medicamento, por exemplo. Tá bom? Então, assim, tudo começa lá quando a gente tem estudos de grupos de pesquisas, né, já bem formados, com objetivos estabelecidos, que vão fazer o quê? Pegar as plantas, fazer os extratos, purificar esses extratos, né, isolar moléculas. E aí, a partir dessas moléculas, né, conseguem, às vezes, até sintetizar novas moléculas. Tá? E aí, a partir dessas moléculas sintetizadas, é que a gente vai começar o screening farmacológico. A gente pega essas moléculas e faz o quê? A gente testa, né, essas substâncias para verificar a eficácia da molécula. A gente faz testes de segurança, né, para ver se a molécula é tóxica ou não. Né? A gente faz isso tanto in vitro quanto em vivo. Né? A gente acaba fazendo esses estudos. E aí, os resultados que são obtidos, se a molécula não é tóxica e ela apresenta um potencial ativo, aí essa molécula acaba sendo aí elegida como uma possível droga candidata. Né? Candidata para quê? Né? Para formulação, síntese em larga escala. A partir disso, né, vai se fazer outros estudos de segurança crônica, né, um estudo de segurança crônica onde vai ser administrado em larga escala em animais. Tá? Depois disso, faz-se o registro, né, da nova droga, né, como uma droga de possível tratamento aí para doenças humanas. Depois desse registro, a gente vai para os estudos clínicos. Isso aqui já durou uns aninhos aí, né? Só as bolsas de iniciação científica, vocês já sabem que em um ano não dá para fazer essa primeira linha aí que eu expliquei. Mas vamos dar seguimento aqui. Nos estudos de fase clínica, eles são praticamente de 3 fases. Né? Os de fase 1, eles incluem, né, os estudos de tolerância, onde a droga candidata ela é aplicada em indivíduos sadios, apenas para ver se eles vão tolerar de forma satisfatória aquela droga, se não vai dar nenhum efeito adverso, enfim. Depois ele vai para um estudo de fase 2, se não causou nenhuma controvérsia de tolerância. Né? Ele vai para os estudos de fase 2 para verificar a eficácia da droga, né, em grupos pequenos de pacientes. Tá? E aí, então, né, visto que tem eficácia da droga em grupos pequenos de pacientes, ele vai para o estudo de fase 3,
que são grandes ensaios clínicos, né, grupos randomizados, com muitos pacientes, né, que aí sim depois vai sair se teve uma eficácia real da droga, se não teve. Assim como a gente viu com a Covid. Olha, a vacinação, né, como é que foi que eles usaram, gente? Nos profissionais de saúde que eram voluntários, mostrou eficácia, como a gente acompanhou na TV. Tá? Aí sim, quando é numa população muito grande, em vários locais, né, com populações distintas, de vários locais, de vários países, aí sim, a gente pode dizer que é um estudo de fase 3. Mostrando que a droga foi eficaz nesse estudo clínico de fase 3, aí a droga segue ali, né, para o registro, como registro de nova droga, para aplicação clínica, né, e aí passa a ser, então, né, segue para ser regulamentada ali pela agência de regulação, e ela vai seguir, então, para ser liberada, né. Só depois disso, que no caso do Brasil passa pela Anvisa, é que você vai encontrar ela lá para venda na farmácia. Então, assim, entre vocês que estão trabalhando, seja na iniciação científica, seja na pós-graduação, pegando um extrato da planta, colhendo a planta em loco, né? Ou seja, que estão lá naquela primeira fase, no grupo de pesquisa, fazendo pesquisa de campo, até chegar nessa fase é um longo caminho. Talvez não dê tempo de você fazer tudo isso, né, durante o seu mestrado, doutorado. Mas você vai contribuir para uma peça fundamental, né, dessa pesquisa como um todo. Tá? Então, por que é importante o screening farmacológico? O screening farmacológico ele vai fornecer aí para vocês uma ferramenta importante que vai possibilitar um rápido panorama sobre o potencial ativo aí da molécula ou do extrato que você vai trabalhar. Por isso é importante que você já trabalhe, olha, a população com um ponto de partida. Como aquilo que eu falei no início, a população tradicional trabalha com utiliza essa planta, essa flor, né, o chá dessa flor para isso. Né? Então, você trabalhar com ponto de partida. A partir daquele chá, o que será que causa de fato o efeito que se observa de calmante ou de alucinógeno ou o que quer que seja? A literatura deve dizer alguma coisa, deve-se ter alguma coisa, deve-se ter um ponto de partida, como eu disse lá no início. Tá? Isso facilita muito a vida de vocês. A partir disso, né, dessa hipótese inicial, se você já tem o extrato ou a molécula, você vai escolher aí para fazer o seu screening farmacológico o organismo modelo. Tá? O organismo modelo é o tipo de animal, a espécie que você vai utilizar. E então você vai escolher o modelo animal. O modelo animal está relacionado com os aparatos que você vai utilizar. Vou falar mais um pouquinho adiante. Tá? Então, o organismo modelo ele vai ser as espécies utilizadas aí para entender o fenômeno biológico que você quer investigar. Óbvio que se você está estudando uma molécula que ela tem um potencial inflamatório, como é que você vai querer ver o potencial psicoativo dela? Psicoativo. Tem coisas aí que já não estão batendo muito bem. Então, você vai precisar estudar muito para tentar linkar essas duas coisas. Tá? Se você tem uma molécula que ela tem um potencial inflamatório local em tecido, você vai precisar de um organismo modelo que seja passível de ter uma inflamação tecidual, certo? E de um modelo animal que cause essa inflamação, né? E que seja possível redimir depois essa inflamação quando você aplicar a sua molécula. Tá? Então, eu preciso de uma espécie que desenvolva a inflamação e que essa espécie diminua a inflamação quando eu jogar uma molécula. Já começa por aí, tá? Por exemplo. Então, essa espécie, ela tem que representar em um grupo maior de espécies, além de si mesmo, né? Ela tem que ser capaz disso.
E ela tem como alvo uma ampla gama de sistemas e processos. Então, assim, ela tem que representar um organismo, que no caso, geralmente, a gente infere que seria um organismo humano, mas só que um nível bem reduzido aí. Tá? Ela tem que ser uma espécie que ela tenha a capacidade de ser fértil, porque não adianta nada, eu tenho um organismo que, beleza, ele tem todas essas características que eu falei, mas ele não é fértil. Né? Ele é infértil. E aí, como é que eu vou fazer para reproduzir? Vai ficar inviável o meu trabalho. Né? Vai ficar muito oneroso. Né? Porque para eu ter técnicas de reprodução assistida para fazer esse meu estudo, isso vai tornar muito caro. 10 minutos? Né? Então, eu preciso ter técnicas de... Esse animal ele precisa ser fértil. Ele precisa ter Opa! Tá. Deixa eu voltar aqui. Então, ele precisa ser fértil, ele precisa ter um tamanho pequeno, né? Porque quanto maior o animal, mais ele come, mais ele bebe, mais ele gasta. Tá? Ele precisa ser sensível as perturbações que eu vou fazer nele, né? Então, se eu quero causar um modelo de inflamação, ele precisa ser sensível à inflamação que eu quero causar. Ele não pode ser resistente à inflamação que eu quero causar. Tá? E ele precisa ter um tempo de geração curto, né? De desenvolvimento curto. Você já pensou se for uma espécie que demora 9 meses para nascer? Entendeu? 18 anos para ficar adulto. Pô, cara, não vai rolar fazer o doutorado em 4 anos e esse bicho não desenvolve, né? Então, partindo disso, a gente optou, né, o nosso grupo optou aí pelas vantagens que o zebrafish ele acaba oferecendo, né? Porque diante disso ele se enquadra em todas aquelas questões, né? É uma espécie extremamente fértil, é uma espécie que tem um tamanho pequeno, ocupa um espaço imensamente reduzido. Então, assim, eu já trabalhei com humano. Claro que não foi fazendo o que eu faço hoje. Né? Não foi fazendo o que eu faço hoje, mas eu já trabalhei com humano, já trabalhei com pintinho, já trabalhei com roedores. E de tudo que eu já fiz na vida, eu acho que o zebrafish foi o organismo modelo assim, mais tranquilo que eu já encontrei para trabalhar. Né? Apesar que assim, né, alterou o pH da água, ele dá uma surtadinha, mas, fora isso, a vida consegue seguir muito bem com ele. Né? Então, uma espécie altamente reprodutiva, fértil, né, sensível às perturbações para a qual eu estudo. E, além disso, ele oferece ele tem um baixo custo, comparativamente falando com roedores, né, vamos assim dizer. Né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha colocado. Assim, além disso, ele apresenta uma homologia genética, uma homologia fisiológica, de comportamento, muito parecida, né, com roedores e com humanos. A gente diria que, em termos de dados, de coleta de dados, assim, o zebrafish ele é um organismo modelo intermediário. Né? Ele estaria ali entre o homem, né, e uma cultura de células. Óbvio que cultura de células ninguém bate, né, na hora de coletar dado. Porque cultura de células você consegue coletar dados, assim, muitos dados. Mas, em termos de complexidade fisiológica, né, que é o que está mostrando aí esse gráfico, a cultura de célula ela é pouco complexa. Né? Já o zebrafish, ele tem a sua complexidade fisiológica. Você tem um organismo inteiro ali. Você tem um organismo inteiro. E você consegue coletar dados ali com ele de forma dados robustos, né? E em grande quantidade e em um curto intervalo de tempo. Tá? Então, é basicamente isso aí que eu estou querendo dizer. Modelo animal, quando a gente vai falar, a gente às vezes usa organismo modelo e modelo animal como se fosse a mesma coisa, mas não é. Né? Modelo animal ele está relacionado àquele conjunto de aparatos que você vai utilizar para responder, né, a tua hipótese lá, né, para ajudar a responder as tuas
as tuas hipóteses, tá? Então, vai ser aí o modelo animal, é a espécie, né? Ou seja, é o organismo modelo, mais o conjunto de aparatos e manipulações utilizadas para representar um dado comportamento, tá bom? A gente costuma dizer que nós temos 2 tipos de modelos animais. A gente tem os modelos analógicos causais e nós temos os modelos análogos hipotéticos. Os analógicos causais, eles testam mecanismos causais no modelo e depois extrapolam a condição humana, tá? Já os hipotéticos, a função deles aí é gerar novas hipóteses. A gente não vai entrar muito nessas questões, mas eu acho que eu tenho uma apresentação no YouTube, que eu apresentei em outro congresso, deve estar no YouTube até hoje, aí, só sobre modelos animais, aí vocês podem procurar que vocês encontram com facilidade. Mas assim, o modelo que você vai utilizar, ele tem que obedecer aí, é importante que ele obedeça, né, uma validade. Né? É necessário que ele apresente uma validade de face, que é o quanto esse modelo ele se parece com aquele alvo que você quer estudar, né? Uma validade preditiva, que é o quanto o seu modelo prevê aquele fenômeno biológico, e uma validade de construto, né? Que é mais ou menos a aderência que o seu modelo vai ter com a teoria presente. Por exemplo, a gente tem uma teoria da diátese-estresse aí, né? Que o que essa teoria fala? Ela fala assim, né, que para um animal desenvolver um transtorno mental, né, um determinado transtorno mental, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, o animal ele tem que ter, né, ou o humano ele tem que ter uma vulnerabilidade biológica, mas a vulnerabilidade biológica sozinha ela não é suficiente. Ele precisa ter os estressores ambientais. Da mesma forma, o zebrafish também tem que ter, né? E às vezes, mesmo tendo a variabilidade biológica, com o estressor ambiental, nem todos vão desenvolver o estresse. E a gente consegue mostrar isso com um modelo animal que nem todos desenvolvem. E que o percentual que desenvolve tem quase a mesma proporção, né? Tem basicamente a mesma proporção que em humanos. Né? Cerca de 25% vão desenvolver ali o transtorno de estresse pós-traumático, tanto em humanos quanto no organismo modelo, né? Ou seja, quanto no modelo animal que a gente escolheu. Tá? Então, para verificar aí essa validade de remissão, eu vou falar para vocês aí um pouquinho sobre os testes que a gente já vem utilizando no laboratório, né? Que é o teste de distribuição vertical eliciada pela novidade, e o teste de escutotaxia, ou preferência pela escuridão, ou o teste claro-escuro. Né? Então, basicamente, o que acontece? A gente coloca o animal, né, no teste de distribuição vertical eliciada pela novidade. A gente coloca o animal para explorar um aquário transparente por 6 minutinhos, só 6 minutinhos. Tá? E coloca o animal lá e ele vai explorar esse aquário por 6 minutos. E aí ele vai fazer a livre exploração e a gente vai caracterizar o comportamento em variáveis específicas nesse aquário. Tá? Vai ver o tempo que ele passa no fundo, vai ver se ele tem um comportamento de fuga dentro desse aquário, né, que é o que a gente chama de trashing, enfim. Na preferência pela escuridão, ele faz uma exploração desse aquário, que é metade preto, metade branco, né, durante 15 minutinhos. Tá? E aí a gente vai vendo comportamentos que são tipicamente de um comportamento tipo ansioso, né, que já está bem descrito na literatura, e a gente vai verificando se esse animal está com comportamento ansioso ou não, de acordo com a manipulação que a gente vai fazer. Para dizer se aquela sua molécula tem um potencial psicoativo, é necessário que ela tenha um comportamento tal qual na clínica, entendeu? De aumentar ou diminuir o comportamento tipo ansioso no animal. Por exemplo, aqui, quando a gente utiliza benzodiazepínicos, né, o efeito na clínica, naturalmente, vai ser diminuir, né, o comportamento tipo ansioso. Então, os nossos testes lá, o de distribuição vertical eliciada pela novidade, que é o NTT,
e o LDT, que é o Light Dark Test, eles também, naturalmente, o animal vai tender a diminuir a ansiedade quando a gente administra benzodiazepínicos. Tá? Buspirona, idem. Né? Inibidores seletivos da recaptação de serotonina, quando administrados cronicamente, também diminuem a ansiedade de forma crônica. Isso mostra o quê? Né? Que esses aparatos, eles são um bom modelo de triagem, né? Para se verificar o potencial psicoativo aí, né? Relacionado à ansiedade de alguma molécula que talvez tenha um potencial psicoativo sobre a ansiedade. Tá bom? Meu tempo já estourou, mas eu acho que é o último slide. Assim, só para... Eu não sei se eu vou conseguir... Assim, vamos lá. Só queria passar o vídeo. Ah, é lá? Então, passa para mim. Por favor. Rapidinho o vídeo aqui, olha, só pra gente ver como é o teste. A gente coloca o animal, ele vai fazer a livre exploração. Pode soltar o outro. Esse barulho é um ruído de fundo que a gente coloca para abafar, né, todos os ruídos que estão na sala. Rapidinho, a gente não vai colocar 15 minutos, óbvio, né, porque 15 minutos ficar vendo o animal aí não precisa, né. Tá, então, assim, só para... Opa! Pode passar o próximo, por favor. Então, assim, só de uma forma de concluir, os ensaios comportamentais, eles são um gargalo aí na descoberta. Então, não adianta você ter muitas moléculas e não desconfiar do para que elas servem. É necessário que você tenha aquele ponto de partida. Né? É necessário que você tenha o ponto de partida, minimamente, para saber para que talvez a população use o chá, a casca, enfim. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais. E é isso, pessoal. Vou passar a fala novamente para o professor Caio. Nos sigam nas redes sociais aí. Qualquer dúvida, comentários, sugestões, podem mandar e-mail, pelo Instagram, enfim, que a gente responde, tá bom? Obrigada. Bom, a gente vai concentrar as perguntas no final, que eu acho que funciona melhor, porque daí a gente tem um tempo para conversar e a gente abre as perguntas para todos os participantes, tá? Bom, a próxima palestra sou eu. Como eu sou também o coordenador, eu vou me apresentar. Meu nome é Caio Maximino, eu sou graduado em Psicologia pela Unesp, eu sou mestre e doutor em Neurociências e Biologia Celular pela UFPA. Hoje eu sou professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. Também sou professor do programa da Bionorte, sou pesquisador nível 2 do CNPq. E aí, aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o uso do zebrafish para pesquisas com produtos naturais. Pode controlar o tempo para mim? Tem uma parte que dá para colocar a exibição, tá vendo a exibição de página? Ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo chegar até ali. Só um instantinho.
Voltei. Bom, então vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas pesquisas que existem utilizando o zebrafish como um organismo para a gente estudar produtos naturais no geral, né? Então deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Vai, não vai? Vai, tá. Então, vou falar muito brevemente para vocês sobre a questão da utilização de metabólitos de produtos naturais como moléculas de interesse para pesquisa farmacológica no geral, e aí a gente vai apresentar algumas vantagens e desvantagens do zebrafish nesse contexto específico e apresentar alguns tipos de ensaios que podem ser feitos. Eu priorizei os ensaios comportamentais, principalmente porque é o tipo de coisa que, primeiro, já tem uma tradição relativamente forte, tanto no mundo no geral, quanto no caso do zebrafish no Brasil, né? Então, as pesquisas com o zebrafish no Brasil começaram muito fortemente no campo da pesquisa comportamental, e aí, portanto, utilizando principalmente para entender potencial psicoativo, né, de determinadas substâncias, mas também porque é o que a gente faz, né, e aí a gente fala com um pouco mais de propriedade. Mas eu vou falar um pouquinho também sobre outros tipos de ensaios que podem ser utilizados para a gente avaliar aí produtos naturais com o zebrafish. E depois vou dar alguns exemplos. Bom, primeiro, só falar muito brevemente, tem bastante gente que trabalha com produtos naturais, provavelmente por aqui, já deve saber isso, assim, muito tranquilo, né? Mas existem várias definições de produto natural. Eu acho que uma definição interessante, porque ela é bem restrita, é a ideia de que é qualquer composto orgânico, aqui tá na frente, né? Aqui, que vai ser sintetizado por um organismo vivo, né? Então, é muito comum no Brasil, principalmente, que quando a gente fala em produtos naturais, a gente está falando daquilo que é derivado de flora, né? Daquilo que é derivado principalmente de plantas, né? Talvez porque a gente tem uma tradição do uso medicinal tradicional no Brasil, principalmente com base de produtos que são derivados de plantas. Mas você tem uma série de outras fontes importantes, inclusive na história do desenvolvimento de fármacos, ou do desenvolvimento de, enfim, drogas outras, né? Cuja origem não é necessariamente plantas, então tem produção de metabólitos por fungos, por bactérias, por pedaços de animais, isso é comum em algumas culturas, né? No Brasil é raro, mas, enfim, mas normalmente quando a gente está no Brasil a gente pensa muito em coisas que vêm da flora, né? Então, metabólitos que vêm de plantas. Eles têm uma diversidade estrutural muito grande, a gente tem uma quantidade de moléculas muito diferentes umas das outras, uma grande diversidade, atividades farmacológicas, atividades biológicas únicas para cada uma dessas moléculas. Essas atividades, o fato dessas atividades únicas existirem se deve, e principalmente da diversidade estrutural, se deve à história única que cada uma dessas plantas tem, ou cada um desses seres vivos tem na realidade, em relação ao seu processo de seleção natural e aos seus processos evolutivos, o que vai gerar, claro, uma diversidade bastante grande em todo tipo de moléculas que a gente pode observar. Tá? Você tem como você tem uma diversidade muito grande de moléculas, durante muito tempo a pesquisa farmacológica, até por uma história de sucessos, né, se focou muito na produção de moléculas derivadas de produtos naturais, né? Então, a ideia era a gente tentar não sintetizar novas moléculas, mas a gente extrair moléculas a partir de coisas que já eram utilizadas ou a partir de plantas, animais, fungos, etc. e tal. E isso passou a ser abandonado ou minorado durante um tempo por conta dos grandes avanços da biologia sintética. Por outro lado, a quantidade de possibilidades que a gente tem hoje de produzir moléculas a partir da síntese em laboratório, ela é bastante menor do ponto de vista de diversidade em relação àquelas que a natureza já produziu, né? Então, talvez um retorno um pouco a essa ideia dos produtos naturais, das moléculas derivadas de produtos naturais, possa ser alguma coisa bastante interessante. E, claro, quando a gente pensa nas moléculas derivadas de plantas, existe também todo um campo de conhecimento etnobiológico, etnofarmacológico, derivado principalmente do uso tradicional, que a gente costuma ignorar, mas que pode ser uma fonte bastante importante, como a professora Mônica falou, de informação para a gente poder selecionar um pouco melhor quais seriam
plantas, produtos, moléculas que poderiam produzir um efeito de interesse, né? A gente tem funções biológicas desses metabólitos. Do ponto de vista de funções biológicas, normalmente o pessoal fala em metabólitos primários e secundários. Quando a gente está falando de metabólitos primários, quando a gente pensa nos metabólitos de uma planta, por exemplo, ou dos metabólitos produzidos por um fungo, normalmente a gente está falando daquilo que é absolutamente necessário para a sobrevida daquele organismo, né? Então, principalmente aqueles elementos estruturais ou funcionais que a gente já conhece, aquelas moléculas clássicas que a gente já conhece, ácidos nucleicos, aminoácidos, carboidratos, etc, etc, etc. Quando a gente fala em metabólitos secundários, normalmente são produtos do metabolismo que ajudam aquele organismo a sobreviver, mas não são obrigatoriamente necessários para a sobrevivência desse organismo, tá? Então, moléculas, por exemplo, que ajudam a atrair outros organismos, ou a melhorar o metabolismo, ou a repelir outros organismos, tudo isso a gente considera como metabólitos secundários, tá? Então, a gente tem uma grande quantidade de categorias aí desses produtos, compostos nitrogenados, fenólicos, glicosídeos, taninos, flavonoides, etc, etc, etc. Tem provavelmente várias outras mesas e outras atividades desse evento. Vamos falar bastante sobre isso, então não vou me aprofundar muito, é só para a gente dar um contexto geral do que é possível e do que é que a gente está falando do ponto de vista de produtos naturais, tá? Então, um exemplo clássico aí que o pessoal sempre vai falar é em relação à artemisina. A artemisina é uma molécula que ela foi isolada por uma pesquisadora chinesa, Tu Youyou, a partir de uma planta, a artemisia, que era usada durante centenas de anos para combater uma série de doenças na China, e só a partir da década de 70 que a molécula em si, que é o princípio ativo pelo qual acredita-se que a artemisia produziu seus efeitos terapêuticos, foi isolada, e hoje ela é bastante amplamente utilizada, inclusive como medicamento. Esse é um exemplo um pouco mais contemporâneo, mas a gente tem muitos exemplos na história da farmacologia de coisas que eram plantas, pedaços de plantas derivados e que eventualmente teve um princípio ativo isolado, uma molécula que foi isolada e essa molécula passou a ser utilizada como fármaco. Talvez o exemplo mais clássico seja o ácido acetilsalicílico, tá? Mas, enfim, a gente tem uma diversidade de efeitos, uma diversidade de usos, e às vezes o efeito que você observa através dos usos tradicionais, medicinais, de plantas ou de fungos, por exemplo, se devem principalmente a alguns poucos princípios ativos. E aí você consegue isolar esses princípios ativos e testá-los de uma maneira que o efeito ou a eficácia fica um pouco mais clara e os elementos que podem eventualmente ser tóxicos, por exemplo, do uso de uma substância, de um composto, de um chá, enfim, uma tintura ou qualquer coisa do tipo, podem eventualmente ser minorados. Bom, a professora Mônica já falou extensamente sobre os usos do zebrafish, tá? Então, só para a gente relembrar um pouquinho aqui, o zebrafish ele pode ser usado do ponto de vista dos ensaios farmacológicos e principalmente dos ensaios que a gente vai chamar de ensaios comportamentais, como modelo em pelo menos 3 níveis diferentes, tá? E esses 3 níveis diferentes exigem elementos de validade diferentes. A professora Mônica apresentou ali validade de fase, valor preditivo, valor de construto. O que cada um desses valores, desses tipos de validade, se relacionam com cada tipo de uso que você faz para um determinado ensaio. Tá? Essa é uma ideia muito clássica já, pelo menos no começo da década de 90, foi levantada por um farmacólogo chamado Paul Wheeler, que é enfim, as pessoas fazem usos diferentes para os modelos e por isso a gente deve exigir determinados critérios diferentes para cada um desses modelos. Tá? Então, um screening farmacológico e ou toxicológico, ele fundamentalmente é uma forma de você selecionar moléculas que podem avançar numa fase de pesquisa, né? Então, moléculas que podem eventualmente ser uma molécula de interesse. E aí, como a professora Mônica falou, você tem várias formas de fazer isso, e uma dessas formas é através desses processos de triagem com experimentos comportamentais. Vou apresentar depois alguns resultados mais ou menos nesse sentido. Bioensaios comportamentais, via de regra, no caso dos bioensaios comportamentais, né, via de regra, tentam avaliar o comportamento normal do organismo, para que a gente possa entender melhor um pouco as bases daquele comportamento. Então, isso que a gente chama de comportamento tipo ansiedade, por exemplo, é muito baseado
tanto em roedores, quanto em peixes, quanto em qualquer outra espécie, é muito baseado em alguns princípios básicos da etologia, e a ideia de que isso que a gente chama de ansiedade, essa sensação subjetiva que a gente tem de ansiedade, ela tem muito a ver com respostas defensivas que não estão funcionando muito bem, mas que são respostas defensivas normais, né? Então, a gente estudar a resposta defensiva normal ajuda a gente a entender o que aconteceria quando a gente tem uma resposta defensiva anormal, que é o que a gente poderia, de alguma maneira, chamar de um transtorno mental, ou de um transtorno de ansiedade, por exemplo, e essa resposta defensiva, e essa informação seria útil não somente para a gente entender como que o cérebro normal funciona, os organismos funcionam quando estão bem adaptados ou quando estão mal adaptados, mas também para pensar possíveis alvos farmacológicos. Se eu sei que, por exemplo, no caso do comportamento tipo ansiedade, assim como na ansiedade patológica, você tem alterações do sistema serotoninérgico, eu olhar para alguma coisa que vai mexer no sistema serotoninérgico me ajuda a escolher melhor esses alvos. Então, os ensaios, os bioensaios comportamentais também são úteis nesse sentido. Dito de outra forma, saber como o organismo funciona quando ele está adaptado ou desadaptado também ajuda a gente a selecionar moléculas, tá? E, finalmente, a gente tem as simulações, né? Que a gente poderia chamar de modelo verdadeiro. As simulações são formas de você tentar simular os aspectos mínimos de uma determinada doença ou transtorno em um outro organismo. A gente fala comportamento tipo ansiedade, ao invés de a gente falar que o animal tem ansiedade, é por um motivo. Estritamente falando, nenhum animal, principalmente o zebrafish, pode ter ansiedade, porque a ansiedade é um construto humano, a ansiedade é um construto social, mas existem elementos fundamentais e básicos em comum com os fenômenos que a gente observa no zebrafish, quando ele se comporta em um determinado contexto, e em pacientes humanos que sofrem de ansiedade, que a gente pode dizer que um pode ser modelo para o outro, tá? O modelo nunca é o objeto, é só a gente pensar na ideia de mapa versus território, né? Não existe um mapa que seja perfeitamente igual ao mundo, porque se fosse para fazer uma coisa dessa, a gente teria um novo mundo e não um mapa, tá? Então o mapa tem os elementos redutivos. Então, nesse sentido, sempre vai ter alguma coisa que vai ficar de fora. Isso também é importante a gente entender. E é um dos motivos, inclusive, pelos quais o uso de animais, seja o zebrafish, seja qualquer outro organismo modelo, está sempre nas etapas iniciais da pesquisa farmacológica, né? E pelo qual a gente fazer a transposição ou a extrapolação de um achado em uma pesquisa com animais para uma pesquisa com seres humanos nem sempre é tão fácil e linear como a gente acredita, né? A gente tem muito, às vezes a gente se empolga assim, né? A gente está fazendo nossa pesquisa, o pessoal está no doutorado, está fazendo a pesquisa, aí descobre uma molécula, fala, nossa, essa molécula deu um efeito maravilhoso, esta molécula é um ansiolítico. Bom, a gente não sabe ainda, a gente não testou nas populações humanas que realmente estão sofrendo, então a gente fazer esse tipo de extrapolação tem sempre que ser feito com certo cuidado, tá? Bom, para a gente pensar alguns usos, então, do zebrafish a partir desses contextos, a gente tem algumas propostas relativas às formas como a gente pode usar o comportamento do zebrafish, bem como outras características fisiológicas e patológicas do zebrafish, para tentar entender alguns aspectos e para tentar ser útil para a pesquisa farmacológica no geral, tá? Então, para a gente começar na ideia do screening, da ideia da triagem, a gente tem algumas propostas acerca da maneira como uma triagem toxicológica pode ser avançada, né? Normalmente, quando a gente pensa em toxicologia de fármaco, a gente está muito preocupado, corretamente, com a toxicologia, a potencial toxicologia humana, né? Ou seja, se aquilo vai afetar um conjunto de funções fisiológicas, um conjunto de funções organísmicas, que em seres humanos aquilo pode ser muito complicado, pode ter efeitos adversos bastante complicados, que inclusive podem levar a outras doenças, etc. e tal. Mas quando a gente pensa no caso específico de peixes, também é importante a gente entender que é possível a gente utilizar esses animais para pesquisa ecotoxicológica. Se a gente pensar a quantidade de fármacos, por exemplo, que vão parar nos esgotos e em corpos d'água, né, você tem um monte de pesquisa que faz análise, por exemplo, de
dos fármacos mais utilizados, a quantidade que tem em corpos d'água naturais, né? E hoje você encontra uma grande quantidade de antidepressivos, uma grande quantidade de benzodiazepínicos, e aí essa excreta, né, que chega até esses locais pode afetar o modo de vida desses animais, pode afetar atividades fisiológicas que não são suficientes para a gente pensar um efeito teratogênico humano, mas é um efeito bastante importante para a sobrevida daqueles animais, para a sobrevida, por exemplo, de peixes que vivem em grandes conjuntos de água. E aí a gente testar os fármacos ou extratos a partir das características de vida, características comportamentais também desses animais, em coisas que são relevantes para a sobrevivência deles, pode ser também uma coisa importante. Por que eu digo isso? Porque existem algumas guias, por exemplo, da OCDE, para a gente avaliar toxicologia ou toxicidade de determinadas substâncias utilizando peixes. E essas guias, elas estão muito preocupadas com desfechos que são letais, ou seja, se aquilo matou ou não aquele animal, e em desfechos que são de produção de teratogênese muito intensa, né? Mas não necessariamente a gente vai ter um efeito tóxico que vai produzir um efeito tão dramático, momentâneo, para um único animal, mas pode produzir efeitos bastante dramáticos do ponto de vista de uma determinada cadeia ecológica que interage com aquele animal, né? Então, a gente publicou recentemente a ideia de que trabalhar com alguns experimentos de laboratório, principalmente experimentos envolvendo algumas funções comportamentais selecionadas, que são funções que a gente chama de comportamento tipo ansiedade, agressão, etc, 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 e que podem também ser úteis para a gente fazer uma triagem de um fármaco, pode ser interessante também para a pesquisa ecotoxicológica, no sentido de que, se o animal tem uma alteração de comportamento tipo ansiedade, mesmo se ele não vai a óbito, mesmo se não acontece nada muito brutal com esse animal quando ele é exposto a uma substância, isso altera a capacidade dele de responder a perigos naturais e provavelmente vai alterar a capacidade desse animal em se adaptar. Então, a gente entender esses mesmos modelos comportamentais que a gente utiliza também para avaliar o efeito de drogas, podem ser utilizados para uma avaliação ecotoxicológica mais complexa e mais interessante. A gente começou uma pesquisa, a Bruna, ela não está aqui hoje, mas ela é minha estudante de doutorado da Bionorte, e a gente começou uma pesquisa com a priprioca, né? E esse é um exemplo, inclusive, de uma pesquisa que ela foi ao mesmo tempo toxicológica e de um processo de triagem. A gente iniciou uma pesquisa avaliando os efeitos de diferentes formas de extração da priprioca em larvas e em animais adultos, e rapidamente a gente percebeu que aquelas formas de extração estavam produzindo formas que iam ser tóxicas para o zebrafish. Então, o começo da pesquisa de doutorado dela parou aqui. A gente já virou e falou, bom, tá ok, a priprioca não vai ser uma boa do ponto de vista da gente propor alguma coisa que pode eventualmente virar um produto, etc e tal, então vamos largar de mão da priprioca. Mas é uma forma também da gente tentar entender algumas dessas funções, né? Então, essencialmente o que a Bruna fez foi avaliar em um modelo específico nos animais adultos, que é o teste de distribuição vertical eliciada pela novidade. É um teste de comportamento tipo ansiedade, é o que está sendo mostrado nesse gráfico aqui um pouquinho maior, e concentrações intermediárias da priprioca diminuíram a ansiedade dos animais adultos. Pô, bacana, a gente estava procurando alguma coisa que fosse ansiolítica, mas ela tem uma curva que ela não é exatamente interessante para a gente, porque são só dosagens intermediárias. As doses maiores, elas já passam a produzir efeitos, inclusive, de possivelmente aumentar o nível de ansiedade do animal. Então, essa taxa, essa diferença de doses, ela poderia ser muito pequena, de maneira que, se a gente fosse propor, por exemplo, que alguém fosse utilizar uma molécula derivada da priprioca para diminuir a ansiedade, a probabilidade da pessoa errar a dose e, ao invés de baixar a ansiedade, ter um ataque de pânico, não ia ser uma boa, né? Então, está aí um primeiro momento para a gente olhar para esses resultados como resultados toxicológicos.
A Bruna também analisou alguns desfechos de comportamento em larvas, isso ela fez lá no Instituto Butantan. E ela também analisou desfechos clássicos da OCDE, e a gente viu que a priprioca produzia mortalidade em concentrações mais elevadas e também produzia efeitos subletais de alterações de função cardíaca, por exemplo, o que para a gente, imediatamente a gente falou, ok, Bruna, esquece a priprioca, bora fazer outra coisa, porque isso aqui não vai dar certo do ponto de vista do desenvolvimento de um fármaco. Não que isso não seja um resultado importante, é um resultado que sugere para a gente e que tem que ser, inclusive, disseminado, que, olha, gente, a priprioca parece legal, mas acho que não vai ser uma boa ideia, não. Bom, eu falo bastante sobre alguns ensaios comportamentais, mas eu queria mostrar para vocês também que o zebrafish pode ser utilizado para uma série de outras formas de descoberta e uma série de buscas de outros fármacos, tá? Então, existem alguns ensaios, por exemplo, com tumorigênese, tá? Então, existe a possibilidade de você utilizar animais transgênicos em que você transplanta para esse animal tumores humanos. Existe a possibilidade de você utilizar animais transgênicos em que você insere genes mutantes, que são genes associados a uma série de cânceres, e aí esse animal desenvolve um câncer. Como o animal é relativamente pequeno, normalmente o tipo de tumor que é produzido é relativamente visível. Então você tem uma série de modelos bastante utilizados hoje em dia para tentar entender o processo de tumorigênese nesses animais, mas também, acima de tudo, para fazer uma triagem farmacológica de moléculas que podem ser interessantes, tá? Uma aproximação que é bastante utilizada tem a ver com inibidores da angiogênese. Nesse caso específico, o interesse é muito mais olhar para o processo de formação de novos vasos sanguíneos, porque esse é um processo muito importante para a manutenção de um tumor ou de enfim, qualquer tipo de crescimento anormal de células. Uma classe razoável de drogas anticâncer que são utilizadas hoje em dia são drogas que são inibidores de angiogênese. A ideia é que, ao inibir o crescimento de novos vasos, você inibe o crescimento dos tumores e a expansão dos tumores. Você tira o suporte do tumor. Você não ataca diretamente o tumor, mas você tira o suporte do tumor, né? Então, você tem uma série de estudos que são feitos com inibidores de angiogênese. Eu tenho um exemplo aqui de bioensaios com animais transgênicos. Esses animais transgênicos, eles expressavam a proteína fluorescente verde, é o que está sendo mostrado nessa imagem bonitona. Sempre tem umas microscopia bonitona, assim, com zebrafish, com o pessoal que tem dinheiro para essas coisas. Não é o nosso caso. E eles expressavam, então, a proteína fluorescente verde, especificamente em vasos sanguíneos. E aí você consegue ver só os vasos do animal vivo ali, bonitão, né? Inclusive em funcionamento, o animal está desperto, etc. e tal. E aí eles avaliaram o extrato de duas moléculas específicas, que são moléculas que são bastante utilizadas como medicinas tradicionais na África, né? Neste artigo, em especial, eles não falam sobre quais usos que tem, né? Que essas plantas são utilizadas. Mas a gente encontra alguns usos tradicionais que, diga-se de passagem, não estão muito ligados à ideia de você alterar a tumorigênese, não, tá? Enfim, e aí, então aqui a gente tem, em A, né, eu não vou usar esse troço, senão vou me complicar aqui. Em A, aqui, a gente tem o animal normal. Em B, é um animal controle tratado com DMSO, só para a gente demonstrar que o veículo não está produzindo nenhum grande efeito. Inclusive, a imagem em B ela tem mais detalhes, é mais interessante. Em C, aqui, é o extrato Doxygonum sinuatum. E em D, aqui, é o extrato do tapete de Oxalá. E esses dois extratos demonstraram um bom potencial anti-angiogênico, ou seja, eles diminuem a produção de novos vasos que poderiam dar sustentação para um tumor, né? E aí eles tentaram identificar compostos que poderiam ser compostos ativos, avaliando a maior concentração, quer dizer, qual composto tinha a maior concentração nesses extratos específicos. Identificaram dois compostos, hemodina e uma lactona, isolaram essas moléculas e trataram os animais com esses compostos. E aí eles demonstram que esses compostos também têm um potencial anti-angiogênico importante, né? Notem que nesse caso aqui, eles não estão necessariamente trabalhando com angiogênese em cima de um tumor, tá? Mas
eles demonstram que essas duas moléculas podem ser potenciais candidatos, que é depois, em um pipeline de produção, como a professora Mônica apontou, pode passar aí a estudar o efeito dessas drogas, dessa vez em culturas de tumor, com angiogênese, ou em vivo, com animais produzindo, e por aí vai. Bom, o zebrafish tem convulsão. Você tem alguns estudos clássicos que você é capaz de induzir convulsão tanto em larvas quanto em animais adultos. No nosso laboratório, a gente induz convulsão em animais adultos com pilocarpina, mas tem alguns estudos, os estudos mais clássicos são aqueles que trabalham normalmente com larvas de zebrafish. Então, você expõe um animal a um agente convulsivante, normalmente pentilenotetrazol, observa a atividade locomotora, quase que eu aperto aqui, a atividade locomotora do animal, registra a atividade neural e é possível ver a expressão de uma série de moléculas importantes que são indicadores da atividade neuronal desse animal. Como alguns de vocês talvez saibam, uma convulsão, via de regra, tem uma base fisiopatológica, que é uma ativação, uma atividade anormal, elétrica e generalizada. Então, é como se a maior parte dos neurônios estivessem sendo ativados ao mesmo tempo, e isso leva à generalização da atividade elétrica. Então, se eu olho para a atividade elétrica e se eu olho para a expressão de proteínas que sinalizam a atividade neuronal, eu vou ver que aquele agente induziu uma ativação do cérebro como um todo. Isso é importante para a gente tentar entender alguns mecanismos pelos quais essa convulsão pode se colocar, né? E aí a gente tem alguns estudos, quer dizer, existem alguns estudos tentando induzir esse tipo de efeito para analisar compostos anticonvulsivantes. Na verdade, você tem vários estudos interessantes nesse caminho, e alguns estudos, inclusive, que têm mostrado resultados bastante promissores e que têm sido utilizados, inclusive, agora em fase de pesquisa clínica, né? Bom, esses autores aqui induziram convulsão em larvas e em adultos de zebrafish, e eles trataram esses animais com plantas tradicionais, com decocções de plantas tradicionais do Malawi, na África, tá? Que é Margaritaria discoide, a Dalbergia boemi, Dalbergia nitidula, essa eu não sei pronunciar, Catunaregan spinosa e Elanea discolor, né? E aí eles demonstraram que quando os animais são expostos ao pentilenotetrazol, que é um agente convulsivante, você tem todo um padrão de atividade locomotora, de estágios de convulsão, é uma coisa bem dramática, para quem já viu o animal entrando em convulsão no laboratório, é uma coisa bem dramática, com alteração de funções de atividade elétrica, enfim, todo um padrão que a gente olha e fala, tá, ok, o animal está tendo uma convulsão epiléptica, não é somente uma contração muscular anormal na periferia, nem nada do tipo. E aí, quando eles trataram esses animais com o diazepam, com a Margaritaria discoidea, com a Dalbergia boemi e com a Dalbergia nitidula, eles bloquearam esses efeitos. Então, se sugere que os extratos, essas decocções que são utilizadas na medicina tradicional no leste da África, no oeste da África, perdão, podem produzir efeitos interessantes e têm um potencial para ser utilizado como uma droga anticonvulsivante, tá? Então, quer dizer, isso aí a pesquisa segue e você vai passando por outras etapas. Bom, a professora Mônica já apresentou alguns dos comportamentos aí, alguns ensaios que a gente utiliza para o comportamento tipo ansiedade em animais adultos. A vantagem de usar animais adultos ao invés de larvas está na complexidade comportamental, né? Larva você consegue fazer comportamento de 96 larvas ao mesmo tempo, mas é um comportamento muito simples, né? Pelo menos até onde a gente sabe hoje, né? Claro que tem cada vez mais se desenvolvido esse campo, mas enfim. O adulto tem um comportamento um pouco mais complexo e permite a gente extrair algumas coisas mais interessantes, né? Então a gente trabalha com vários ensaios, os dois principais que a gente tem trabalhado, preferência claro-escuro e distribuição vertical iniciada pela novidade, são ensaios que a gente vai chamar de uma maneira bem redutiva aqui, ensaios de comportamento tipo ansiedade. E aí a gente tem pesquisado uma série de moléculas que são flavonoides nesses ensaios, tá? Então, tem um trabalho que ele foi realizado com a crisina. A crisina é um flavonoide extraído de plantas que tem pela América Latina inteira, tá? Que são plantas que são utilizadas no México e no Brasil como plantas com potencial psicoativo, bastante interessante. Tá? E aí, a Bruna
desistiu da Priprioca e foi trabalhar com a crisina, né, em colaboração com um grupo do México, e a gente demonstrou que a crisina apresenta um efeito, um efeito tipo ansiolítico nesse modelo, sugere para a gente também fez uma comparação com modelos em roedores, o que sugere para a gente um efeito interessante, e agora a gente está tentando estudar um pouco melhor os mecanismos associados a esse efeito para a gente ter um pouco mais de certeza do que a gente está falando. O Beto, que acho que está por aqui, começou a pesquisar flavonoides também, a gente começou um estudo, está ainda bem preliminar, com a quercetina, e a quercetina, um flavonoide já bem clássico, que tem um efeito antioxidante bastante importante, e nesse caso aqui é um ensaio de distribuição vertical elicitada pela novidade, em que a gente conseguiu demonstrar, ainda que de maneira bastante preliminar, um efeito que é bastante sugestivo para a gente de diminuição da ansiedade com a quercetina. Tá? Aí a gente está refinando esses resultados para a gente tentar replicar esses resultados, entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Bom, queria agradecer a todos e a todas e todes pela atenção, agradecer também principalmente à minha instituição, aos grupos de pesquisa do qual eu faço parte e tenho discutido, à FAPESPA e ao CNPq pelos financiamentos aí, tanto do nosso núcleo emergente quanto das bolsas e etc, etc, etc. E é isso. Então, no final a gente conversa. E agora eu troco de roupa aqui, agora eu voltei a ser o mediador. Eu queria chamar então para mediação já, para apresentação, o professor Diógenes Henrique de Siqueira Silva, para a palestra Biotecnologia Reprodutiva de Peixes Amazônicos. O professor Diógenes tem mestrado e doutorado em Biologia Animal pelo Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp. Doutorado sanduíche na Universidade do Sul da Boêmia, na República Tcheca. Pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. É professor adjunto de magistério superior pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, onde ministra disciplinas de Biologia Celular, Histologia e Embriologia. Docente e orientador nos programas de pós-graduação Bionorte. Reprodução Animal na Amazônia, onde orienta mestrado e doutorado. E no mestrado profissional em Educação Inclusiva, Profei. Graduou-se em licenciatura em Ciências Biológicas pela Unesp, campus de Ilha Solteira. Professor Diógenes, a palavra está com o senhor. Cara bonito. Espera aí que não trocou a apresentação. Tem que apertar aqui. Então já está passando. Então, gente, boa tarde. Muito obrigado, Caio, pela apresentação. Vamos dar continuidade, então, né, ao que a gente vem discutindo. Apesar de que a professora Mônica e o professor Caio estavam falando um pouquinho sobre o zebrafish, né, nós também fazemos alguns trabalhos com o zebrafish, mas o foco principal do nosso grupo de pesquisa, que está associado ao Laboratório de Neurociências, são os peixes amazônicos, são as espécies nativas. Então, por conta disso, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve e algumas perspectivas que a gente tem dentro dessa área de biotecnologia. Obviamente, pelo tempo escasso, não dá para falar muita coisa, eu vou dar um panorama geral, tá? Mas a gente pode conversar ao final, se vocês tiverem dúvida. Então, a primeira coisa que eu faço sempre nas palestras, né, porque, principalmente para quem não trabalha com peixe, né, sempre se pergunta, mas por que, né, reproduzir peixe em cativeiro? Por que isso? Né, os peixes, eles se reproduzem naturalmente. Então, eu já ouvi muito essa pergunta. Então, por isso eu sempre trago aqui, e aí eu vou trazer algumas sugestões do porquê que a gente faz isso. Primeiro, só para contextualizar, para vocês entenderem um pouquinho, acompanhe aqui, deixa eu ver se eu consigo mexer nesse negócio. Aqui, ó. Acompanhe aqui esse gráfico da FAO, que saiu agora, né, a publicação de 2002. Então, se vocês acompanharem o gráfico rosa aqui, magenta, não sei, vocês vão ver que a produção em aquicultura ela tem crescido consideravelmente, exponencialmente ao longo dos anos. Ó. Então, esse crescimento é contínuo. Já a captura de peixes em rios, em mares, ela está estagnada desde lá da década de 80. Ou seja, isso significa alguma coisa, né? Principalmente que os estoques eles estão bastante comprometidos.
Ou seja, se a gente continuar retirando peixe dos rios, vocês já devem saber disso, quem trabalha um pouquinho de peixe ou ouviu alguma coisa sobre isso, sabe que nós estamos colocando as nossas espécies em risco. Só para vocês terem uma ideia, os estoques biologicamente estáveis de peixe, eles reduziram em aproximadamente 20 anos, de 90% para 65%. Então, isso é uma redução muito significativa, principalmente por conta da sobrepesca. E por isso, portanto, a produção aquícola ela tem aumentado muito, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2020 foi produzido 180 milhões de toneladas de peixe em cativeiro. Então, é uma coisa muito importante. E eu não preciso aqui ficar falando das vantagens, né, do consumo da carne de peixe. E por conta disso, também tem crescido a demanda. Esse é um outro gráfico desse mesmo relatório da FAO, mostrando esse crescimento. O negócio que demora. Aí. Mostrando esse crescimento, então, ó, o crescimento do consumo de peixe aqui, food, essa linhazinha azul, significa que nós também estamos comendo mais peixe com o passar do tempo, né? Só para vocês terem uma ideia disso, esse aumento é, em média, 3,2% ao ano. Então, é um aumento muito significativo. Para vocês fazerem uma correlação com outras carnes, todas as carnes terrestres que nós comemos, todas as outras, elas somam junto 2,8% de crescimento anual. Ou seja, o consumo de peixe tem crescido muito, muito além de todas as outras carnes que nós consumimos. E esse aqui é um dado muito interessante, eu sou fã desse dado aqui, ó, porque nós consumíamos aproximadamente 9 quilos de peixe lá em 1960, e hoje nós consumimos per capita 20,2 quilos de peixe. Então, isso é um dado muito interessante e muito importante. E eu acho que a tendência é só aumentar, justamente por conta dos benefícios que o pescado traz, né? E aí, se a gente fizer lá uma extrapolação para 2050, que espera-se que existam no planeta 9 bilhões de pessoas, vai ser cada vez mais necessário a gente atender essa demanda, e uma forma de atender a demanda é a produção de peixes em cativeiro. Então, é uma realidade que não tem volta e ela é necessária, tá? Só para vocês entenderem. E aí, alguns dos motivos principais. Primeiro, a gente consegue controlar o ciclo geracional. A professora Mônica apontou aqui o zebrafish, que ele tem um ciclo geracional bastante curto, mas tem algumas espécies, principalmente aquelas que a gente conhece, o tambaqui, por exemplo, ele demora de 3 a 4 anos para atingir a idade adulta. Então, é um tempo muito longo, né? O pirarucu também está por aí. E se a gente pegar espécies de zona temperada, demoram muito mais, 18, 20 anos para fazer a primeira reprodução. Ou seja, esse é um fator muito devastador se a gente pensar do ponto de vista de manutenção da espécie no ambiente. Redução de espaço para manutenção. Como o professor Caio falou, a gente não tem dinheiro, né? Então, nós, no nosso laboratório, por exemplo, a gente cultiva os peixinhos lá em aquários pequenos, né? Então, isso é muito importante. Pensem vocês, se eu tivesse que trabalhar com tambaqui, né? Que é um objetivo, mas um objetivo a largo, num tempo maior, né? Eu precisaria de pelo menos uma área para eu ter os tanques escavados. Já com os peixes modelos, como o zebrafish e como alguns que eu vou apresentar para vocês, que vocês conhecem vulgarmente como piabinha, nós conseguimos reduzir esse espaço para a produção, conseguimos colocar em pequenos aquários, e isso traz uma vantagem muito grande. Controle da produção de gametas, nós conseguimos, hoje no nosso laboratório, nós temos uma espécie, o Astyanax bimaculatus, que nós conseguimos controlar o tempo que ele tem que produzir gameta. Então, por exemplo, como vocês sabem, a época do defeso, que é a época de piracema, né, quando a maioria dos nossos peixes estão reproduzindo. E essa espécie, a Astyanax bimaculatus, ele faz parte da piracema. Então, em teoria, nós só conseguiríamos os gametas deles ao final do ano. Mas nós já estamos conseguindo o gameta dele pelo menos mais uma época do ano, que é no inverno. A gente aumenta o fotoperíodo dos bichinhos lá e eles acham que está na época de reproduzir e a gente consegue os gametas dele. Preservação da diversidade genética. Vou mostrar uma técnica aqui que ela está sendo, agora nós temos parceria com os pesquisadores da URGS, nós vamos tentar reproduzir diversas espécies, uma única espécie de diversas populações. Não sei se vocês conhecem a piracanjuba, né, aquela mesma lá, igual o leite, é uma espécie do sul, do sudeste, que está extremamente ameaçada de extinção. E essa espécie, nós pretendemos reproduzi-la, né, por meio de um único receptor, que eu vou mostrar para vocês, mas abrangendo diversas populações para que a gente não extingua a diversidade genética do local. Aumento da produção, já vou mostrar para vocês algumas técnicas.
Formação de banco genético, eu acho que para vertebrados, os peixes são as espécies mais defasadas que tem com relação à formação de bancos genéticos. Nós temos bancos genéticos para diversos grupos bem orquestrados, bem dominados, mas para peixe isso ainda é muito incipiente, tem muita coisa a se fazer. Produção de animais transgênicos, o professor Caio deu um exemplo de um animal transgênico que pode ser produzido, mas eu quero trazer aqui também o exemplo do salmão. Não sei se vocês ouviram falar do salmão canadense, que já está sendo consumido no Canadá e nos Estados Unidos, e acredito que vai chegar ao Brasil também. É um animal transgênico que chega à maturação sexual, chega à idade de corte, na verdade, em apenas 6 meses. Então, isso foi feito por meio da introdução de genes de crescimento nesses salmões que têm atingido essa maturidade, esse tamanho de corte bem antes. Então, isso é uma vantagem muito grande para o produtor. Imaginem vocês, o produtor precisava de 1 ano, 1 ano e meio para o peixe chegar na idade de corte. Hoje, com 6 meses, ele consegue abater e vender. Então, isso vai chegar no Brasil, com certeza, nos próximos anos. E a preservação de espécies ameaçadas, no nosso grupo lá, esse é o principal foco, né, que a gente, como eu disse para vocês, só aqui na Amazônia, nós temos peixes de água doce, cerca de 2.000 espécies, um pouquinho mais de 2.000 espécies, e muitas delas já estão ameaçadas de extinção. Então, nós temos como foco também essa preservação, e essas biotécnicas podem garantir isso. Exemplos. Aqui é um peixe bastante conhecido, assim, principalmente pelo que ele fornece, que é o caviar. Então, o caviar vem dessas espécies, nós são 27 espécies de esturjões espalhadas pelo mundo, principalmente nas áreas temperadas. E aquilo que eu disse, eles demoram de 18 a 20 anos para entrar na reprodução, para começar a reproduzir, para dar os primeiros filhotes. E por conta disso, também eles estão em extinção, além da pesca predatória para retirar o caviar. Na República Tcheca, como o professor Caio anunciou, está baixo? É que eu estou longe. Está ok? Eu não tenho modos. Então, na República Tcheca, quando eu fui fazer o meu doutorado de sanduíche, nós estávamos estudando, então, reproduzir o esturjão beluga com o esturjão sterlet, que está um pouquinho menos ameaçada, e a idade de maturação sexual é apenas 4 ou 5 anos. Então, nós reduziríamos, né, vamos reduzir, na verdade, que esses estudos estão em andamento, 15 anos, ou seja, nós vamos produzir o esturjão beluga com apenas 5 anos de idade. Isso é uma vantagem muito grande, haja visto que o beluga é o mais utilizado para a coleta do caviar. E aqui, só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, o esturjão ele é um peixe muito grande, e aí dá uma dó violenta, né, saber que esse peixe vai ser extinto, que eu acho que é bem inevitável. Parece até com o pirarucu, né, para quem conhece, assim, pelo tamanho. E aí, então, como eu falei para vocês, um dos meus objetivos é estudar esse controle do ciclo geracional utilizando o tambaqui. Aqui no norte, nós consumimos muito tambaqui, nós produzimos muito tambaqui, só que tem esse grande problema, que o tambaqui tem essa idade de maturação sexual de 3 a 4 anos. Então, os produtores têm que esperar todo esse período, têm que criar. E aí, quem trabalha, ou já trabalhou uma vez com peixe, sabe. Peixe, como disse o Caio, a professora Mônica, se mudar o pH da água, morre tudo. Aí você perde a produção inteira. Então, se a gente conseguir reproduzir o tambaqui utilizando esse lambari que nós temos no laboratório, nós vamos reduzir em 3 anos a reprodução do tambaqui. Aí vocês me perguntam, mas isso é uma loucura, né? É loucura, mas pode dar certo. Aqui, só para mostrar para vocês, que uma coisa que eu acho muito importante sempre falar, porque nós estamos falando de biotecnologia, né? E sempre... quem trabalha com peixe é corriqueiro isso, quando a gente vai apresentar trabalhos básicos de biologia e fisiologia, os ditos básicos, né? Porque eles sempre perguntam, e a aplicação disso, e a aplicação? Mas, na minha opinião, a gente precisa primeiro conhecer a biologia reprodutiva, precisa conhecer a fisiologia reprodutiva, para depois começar a aplicar. Senão, nós vamos cometer vários erros aí no meio do caminho. Então, esse aqui foi um trabalho da Raquel, que ela fez desenvolvimento embrionário e larval dessa espécie, justamente para a gente começar a tentar utilizá-lo para a reprodução do tambaqui. A Raquel hoje está na URGS. E é por essa técnica aqui, não sei se vocês conhecem, o professor Caio até mencionou ela, o transplante, né? Que nós pensamos em fazer isso, em reduzir esse tempo de vida
esse tempo de reprodução do tambaqui, né? Que é o transplante de células germinativas, popularmente conhecido como barriga de aluguel, que, fazendo uma analogia bem grotesca, é como se fosse a barriga de aluguel humana, né? Você pega embriões, no caso aqui são células, e transplanta lá no útero da mulher, que vai desenvolver. Aqui é a mesma coisa, mas nós não usamos embriões, nós usamos aqui células, que são chamadas células tronco, que nós tiramos diretamente da gônada dos peixes. Então, tem dois tipos celulares. Uma se chama espermatogônia, que é essa vermelhinha que vocês estão vendo aí, que é tirada do macho. Então, para quem lembra lá de biologia celular, a espermatogônia é a primeira célula da linhagem germinativa, e as zoogônias, que são de fêmeas. Então, nós retiramos isso do animal doador, usando, por exemplo, o tambaqui. Nós retiramos essas células do tambaqui e transplantamos no lambari. Então, aqui tem uma imagem do transplante. Isso foi do meu doutorado, eu fazendo o transplante aqui, ó, direto na papila urogenital. Para quem conhece peixe sabe que a papila urogenital, como o próprio nome diz, é uma abertura entre o sistema urinário e o sistema reprodutor. Então, tem que se inserir as células dentro dessa papila, as células tronco, para que elas, então, formem os gametas lá dentro. E no meu doutorado, então, só mostrando as espécies, essa é a piracanjuba que eu falei, é uma espécie muito apreciada no sul e no sudeste. Vendo a foto dela assim, ela não parece trazer interesse nenhum, né? Mas ela é muito apreciada, é muito saborosa, o povo também gosta de pescá-la. E eu, então, produzi gametas, no meu doutorado só produzi os espermatozoides da piracanjuba usando esse lambari, que tem uma diferença de tamanho muito grande. Também, com essa técnica, nós podemos utilizar outras técnicas, né? Nesse caso aqui, que vocês estão vendo aqui do lado, do meu orientador lá de sanduíche, ele fez o transplante, ó, ele tirou essas células aqui da gônada, né? Da gônada que vai se formar de uma larva, isso é uma larva de peixe. Ele retirou essas células que se chamam PGCs, células germinativas primordiais, e transplantou em um embrião receptor. E esse embrião, então, desenvolveu essas células e formou espermatozoides, né? E também pode ser feito o transplante em larvas, ó, como vocês podem ver aqui. Uma coisa muito importante dessas células tronco é que elas têm a capacidade de migrar. Então, você transplanta as células ali na cavidade peritoneal e elas migram até a região da gônada e começam a proliferar e formar a gônada. Redução de espaço, como eu disse. Quem conhece pirarucu sabe, você precisa de grandes tanques para ter um pirarucu, né? Para ter vários, então, você precisa de muita terra, né? E já estão sendo feitos estudos lá no INPA de transplante de células de pirarucu em tilápia, que a tilápia é altamente prolífica, né? Já está totalmente dominada a reprodução de tilápia. Então, se eles conseguirem fazer a reprodução de pirarucu utilizando a tilápia, vai ser um ganho muito grande. Porque o pirarucu também precisa, a corte reprodutiva do pirarucu é muito complicada, porque eles precisam se gostar para se reproduzirem. Se o pirarucu macho não aceita a fêmea, não tem reprodução, se a fêmea não aceita o macho, é bem complicado. Já a tilápia, você joga ela lá no tanque, ela está reproduzindo. Então, será muito bom se eles conseguirem, né? Vamos ver o que tem mais aqui. Mas tem um grande gargalo. Na minha opinião, esse é o maior gargalo dessa técnica. É uma técnica muito promissora, como eu disse, parece que é bem nova, na minha opinião né? Porque ela foi feita pela primeira vez em 1992, só que ela começou a ganhar força só nos anos 2000, né? Com alguns trabalhos de alguns japoneses, de alguns pesquisadores europeus. E um dos gargalos dela é que você precisa do receptor estéreo. Por quê? Se eu transplanto as células tronco num receptor que não seja estéreo, essas células doadoras vão competir com as células endógenas do peixe, e aí, obviamente, as células doadoras vão ser excretadas. Então, para isso, nós temos algumas técnicas de esterilização. A primeira delas é a triploidização, né? Eu já vou mostrar para vocês. Mas aqui, para quem eu trouxe isso aqui, que é um trabalho da Jennifer, lá, a Jennifer Cordeiro.
Só para vocês conhecerem um pouco como que são os gametas de peixe, porque muita gente não conhece, né? A gente está habituado com gameta humano, gameta de outros mamíferos. Então tem um grande problema aqui no gameta de peixe, um grande problema não, né? Mas uma diferença que é a falta de acrossoma. Então, para quem lembra das aulas aí também, o acrossoma, aquela capsulazinha que fica na cabeça do espermatozoide e libera enzimas para penetrar no óvulo, né, durante a fertilização. Nos peixes, na grande maioria dos peixes, não existe acrossoma no espermatozoide e ele precisa dessa aberturinha aqui, ó, para que ocorra a fertilização no ósito. Ó. Não consigo pôr lá, mas é por aqui. Está vendo a aberturinha lá? Então, essa aberturinha no ósito, ou no óvulo, né, para quem quiser chamar assim, é chamada de micrópila. Então, cada espécie tem uma micrópila que é a espécie específica, ou seja, elas têm abertura exatamente compatível com o espermatozoide. Então, o espermatozoide entra ali na micrópila e ocorre os processos de fertilização. E na triploidização, então, como que acontece? Normalmente, o zigoto entra o espermatozoide, libera o material genético, né? Se desenvolve a segunda meiose e o segundo corpúsculo polar é eliminado, e aí nós temos um indivíduo 2N, ou o zigoto, célula-ovo, se vocês preferirem. Tá? Esse é um zigoto normal, como acontece normalmente na reprodução. Na triploidização, no momento em que o material genético entra na célula, entra no ósito, o que a gente faz? Dá um choque, deixa eu ver se vai aparecer aqui, um choque de temperatura, química ou de pressão, para evitar a extrusão, para evitar a liberação desse corpúsculo polar, segundo corpúsculo polar. E com isso, portanto, nós teremos um indivíduo 3N, porque ele vai ter agora 2 grupamentos cromossômicos maternos e um paterno. Então, esse indivíduo vai ser 3N. Mas por que isso, né? Como minha mãe disse, fala que eu estou ficando doido, que eu estou trabalhando de ser Deus, porque eu quero reproduzir os bichos, não quero deixar reproduzir. Então, ela fica falando um monte de coisa de mim. Então, esse é um bicho 2N aí, ó, como vocês podem ver. Essas aqui, para quem nunca viu, mas essas aqui são as gônadas, ó, de um indivíduo normal, que se desenvolveu normalmente, né? E aqui um indivíduo 3N. Se vocês observarem, a gônada aqui, ela é quase imperceptível. Não dá para ver, mas ela está ali, um fiozinho. Ou seja, a gônada do indivíduo triploide não se desenvolveu para essa espécie. Uma coisa muito importante, gente. Tem espécies que você faz a triploidização e você não consegue esterilizar o bicho continua normal, então vai depender muito da espécie. E esse é um grande problema também, que a gente não avança muito, porque tem vários grupos trabalhando com várias espécies diferentes, alguns conseguem, outros não, e assim vai indo, né? E isso tem um outro benefício muito grande, que é o aumento da produtividade. De novo aqui com o lambarizinho, né, que a gente está falando de um organismo modelo. Se vocês observarem a fêmea diploide, olha o tamanho da gônada da bicha, do ovário, grandona, né, pronta para reproduzir. Já a fêmea triploide, olha o tamanho do ovário, quase não dá para ver. E isso, ele também é concomitante com o aumento do tamanho do animal, ó. Essas barras de escala são de 1 centímetro. Então, se vocês perceberem, o animal aumentou de tamanho. Por quê? A energia que antes era utilizada para a produção de gametas no indivíduo diploide, foi agora utilizada para a produção somática. Então, o indivíduo cresce mais. Então, isso para o setor produtivo, eu não preciso nem falar para vocês a vantagem que isso traz, né? Então, o produtor consegue tirar indivíduos muito maiores. E essa espécie, foi um professor lá avaliar o pôster da Bianca, e ele estava falando, não, mas você tem que testar com indivíduos comercialmente importantes. Essa espécie, apesar de a gente aqui no Pará, a gente considerar uma piabinha, tem uma piabinha, tem em todo lugar, lá em São Paulo, ela é muito produzida. A produção dela é em larga escala, porque ela é utilizada como isca para pesca esportiva, e também é vendida, é muito vendida em restaurantes, o pessoal faz muito de isca lá, para comer, e estão tentando fazer sardinha com essa espécie. Então, isso é se eles conseguirem, também é um achado muito importante. Não sei se esse vídeo roda aí, será que consegue botar esse vídeo aqui? Mas aí tem um grande problema, né, no cativeiro. Eu acho que quem trabalha com peixes, aí está rodando. Estão vendo lá os peixinhos lá, subindo contra a correnteza?
Então, é o que acontece na época da migração reprodutiva, da famosa piracema, né? Os peixes precisam subir para ter os gatilhos ambientais para reproduzir. Eles precisam migrar essas instâncias. Olha lá, o dorso deles lá, migrando. Só que em cativeiro, em laboratório, à exceção do zebrafish, que não é um peixe migrador, né? A exceção não, tem várias outras, mas da palestra de hoje. A espécie, quando ela é migradora e você coloca ela dentro de um aquário, o que acontece? Ela não tem esses gatilhos abióticos, então ela não consegue reproduzir em cativeiro. E por isso, então, a gente utiliza a indução hormonal a partir do extrato de hipófise, né? Só fazendo um catado geral, a hipófise é tirada ali do cérebro, né? A gente faz um macerado da hipófise de carpa e injeta no bicho, porque ela tem ali os hormônios FSH e LH, que são os hormônios que induzem a reprodução. Então a gente dá uma bomba hormonal no peixe para que ele reproduza em cativeiro. Então é isso que a gente faz para conseguir os gametas, né? Então a gente consegue controlar a produção de gametas. Mas eu consigo isso em qualquer época do ano? Como eu disse a vocês, para a maioria das espécies não. Normalmente tem que ser na época da piracema, na época em que aumentam as chuvas, né? No nosso inverno aqui na região amazônica. Só que, para algumas espécies, como esses modelos, como eu falei anteriormente, você aumentando temperatura da água, aumentando o fotoperíodo, e às vezes aumentando o estresse do bicho, a gente consegue reproduzir ele em várias épocas do ano, como é o caso desse animal que a gente trabalha. Outra forma de esterilização, esse trabalho está sendo conduzido pela Ludmila, que está aqui, e a Sainara, que faz mestrado, é a hibridização. Uma coisa muito importante, que fique claro aqui, porque quando eu fiz biologia, né, eu aprendi que indivíduos híbridos são inférteis. Isso não é verdade. Tem muito peixe fértil, muito peixe fértil. Inclusive surubim, que nós comemos, a maioria deles é híbrido e eles são bem férteis. Tá? Então nós estamos procurando, como vocês viram, esse indivíduo que possa receber células do tambaqui, né, no futuro. Então precisamos de um indivíduo estéril. Então nós hibridizamos essas duas espécies aí, Moencaus oligolepis e Acianax bimaculatus, que são bem constantes aqui. E nós conseguimos um bicho bem diferentinho aí, bonitinho. Ó. Se vocês repararem, os parentais, eles são bastante coloridos, né? Tem manchas, e o híbrido saiu totalmente sem coloração quase nenhuma, né? Então, nós conseguimos nós temos alguns deles no nosso laboratório, eles estão na fase adulta já, e começamos a investigar. Por quê? A primeira coisa que a gente quer é isso aqui, ó. Não sei se vocês estão habituados com histologia, deixa eu ver se eu vou chegar. Mas aqui, ó, são espermatozoides, os pretinhos, e aqui rosa, magenta, são oócitos vitelogênicos. Deixa eu trocar de mão que minha esquerda não funciona. Vixe, mano. Consegue voltar aí? Pronto, obrigado. Então, ó, esses são bichos férteis, ó. Tem espermatozoides e tem oócitos vitelogênicos que estão prontos para serem liberados. Esse é um bicho estéril. Olha aqui, ó. Vocês não veem espermatozoide no lúmen. Não veem espermatozoide. Tem uma imagem melhor aqui, ó. Aqui, ó. Então não há espermatozoide. Isso aqui é o lúmen. E há células de Sertoli. Isso aqui é um macho, tá? Então, também lembrando de biologia celular, as células de Sertoli são as células que dão suporte para o desenvolvimento da espermatogênese. Então aqui, nesse caso foi um trabalho que eu fiz no pós-doutorado, eu consegui o receptor ideal, que ele tem as células que dão suporte para o desenvolvimento das células germinativas, mas não tem as células endógenas. Então é isso que nós estamos procurando com esse híbrido. Não tenho ainda fotos histológicas, porque nós estamos no meio do trabalho, a Sainara e a Ludmila estão desenvolvendo o trabalho, mas nós já coletamos agora, daí ela é bem pequenininha. E por fim, então, se a gente conseguir utilizar essas técnicas atrelada à criopreservação, como eu falei para vocês, nós temos raríssimos bancos genéticos. Se eu não me engano, assim, o único banco genético registrado para peixes é da Embrapa, né, que foi anunciado recentemente, não tem nem 5 anos esse anúncio. Tem outros espalhados pelo Brasil, só que não são formalmente registrados.
não conseguimos, até o momento, criopreservar embriões de peixes. Não há trabalhos que tenham tido sucesso na criopreservação. Ou seja, vou mencionar a catástrofe de Mariana, que nós perdemos várias espécies endêmicas lá. Então, se nós tivéssemos a condição de criopreservar embriões das espécies que estão lá, vamos supor que daqui a 50, 60 anos nós conseguiríamos repovoar esse rio utilizando esses embriões, mas até o momento não se conseguiu criopreservar embriões de peixe, principalmente por conta da quantidade de vitelo que ele carrega. Espermatozoides relativamente controlado, relativamente porque depende da espécie. Nós já conseguimos ter alguns bancos genéticos de espermatozoides, e são esses que tem na Embrapa, de espermatozoides, mas não conseguimos também de oócitos. Vejam só que paradigma. A gente consegue criopreservar espermatozoides, mas não consegue criopreservar oócito e nem embrião. Ou seja, em uma catástrofe, eu só vou ter material genético masculino. Não adianta de nada, né? Então, utilizando a criopreservação e utilizando o transplante de espermatogônias ou oogônias, eu vou conseguir ter esse banco genético e repovoar os rios, e repovoar os locais que forem devastados. Por quê? A espermatogônia e a oogônia formam tanto espermatozoide quanto oócitos. A depender do indivíduo receptor. Então, se eu transplanto em machos, vai formar espermatozoide. Se eu transplanto em fêmeas, vai formar oócitos. Ou seja, aqui está a salvação das nossas espécies. A criopreservação das espermatogônias, que é facílimo. É muito tranquilo fazer a criopreservação. Todo mundo que tentou, conseguiu fazer. E aí, só para finalizar, então a gente criopreserva, né? A gente transplanta, pode ser o transplante no indivíduo adulto, lá pela papila genital, transplante na larva, faz a reprodução em cativeiro, vai lá, faz a indução hormonal, reproduz em cativeiro, tem a coleta de gametas, produz os embriões e larvas do doador, ou seja, a gente tem o indivíduo que a gente quiser para repovoar o lugar que a gente quiser, né? Isso, obviamente, que vai depender muito das características da espécie, como eu disse para vocês. E aí, nós podemos ter esse cenário aqui muito mais vezes acontecendo, que é algo que ainda tem se estudado muito, porque o repovoamento ele é bem difícil, né, na verdade, porque a maioria desses repovoamentos feitos é só para tirar foto. O pessoal vai lá e libera os peixes e não sabe mais o que aconteceu com o peixe. Pode ser que todos esses peixes liberados sejam predados ali na frente. Ó. Então, mas fez o repovoamento. Então, tem que ter uma técnica de controle e isso tem que ser controlado e bem acompanhado. Eu acho que é isso. Esse aqui é o meu grupo atual de trabalho, né, os meninos que trabalham lá no nosso laboratório. Agradecer muito a Bionorte pela oportunidade, ao CBBA, ao Reproamazon também, que é outro programa que eu faço parte. E a gente fica, então, abertos a perguntas. Muito obrigado, gente. Você vai ali, né? Bom, gente, queria agradecer a atenção e agora a gente vai abrir, então, para perguntas. Tem um tempinho aí, acho que dá para umas 3 ou 4 perguntas. Então, as perguntas podem ser feitas para mim, para o professor Diógenes, para a professora Mônica, quem vocês quiserem. Perguntas? Entenderam tudo, então? Tá bom. Peraí, tem um microfone aqui. Boa tarde. É uma pergunta para a professora Mônica sobre o que ela tinha apresentado. Ela falou que para a realização do teste, submete o peixe 6 minutos no aquário transparente e aí 15 minutos no branco e preto, né? Esse tempo, ele já é, assim, como é que eu falo? Uma técnica que vocês desenvolveram, tipo assim, por ser 6 minutos em específico, já vem de algum protocolo, um protocolo que vocês desenvolveram no próprio laboratório? Por que 6 minutos? Será que, tipo, mais não seria melhor ou menos? Deu para entender?
Boa tarde. Deu para entender, sim. Já é protocolo estabelecido, validado na literatura, já é modelo. Tipo teste comportamental que se faz com o roedor, não sei se você tem familiaridade. O teste do labirinto em cruz elevado com ratinho. É como se fosse um teste comportamental. É só mais um teste. Só que esse é específico para zebrafish. Entendeu? E aí já está validado na literatura, enfim. Tá? Aí tem as variáveis específicas que se avalia para cada teste. Não necessariamente você precisa fazer o teste da distribuição vertical iniciada pela novidade e o claro escuro. Tá? Ou você faz um, ou você faz o outro. Entendeu? Depende do tipo do interesse que você quer avaliar. No caso daquele exemplo que eu dei, a gente estava investigando o potencial ansiolítico de uma droga, né? De um composto, por exemplo. Então, se a gente vai avaliar o potencial ansiolítico e quer fazer um teste comportamental, por que não pegar um teste comportamental que avalia comportamento tipo ansiedade? De forma bem grosseira, né? Então, se já tem na literatura os testes que avaliam comportamentos tipo ansiedade, vamos usar eles. Se a gente quisesse avaliar testes para inflamação, a gente ia usar outros tipos de testes. Tá? Posso complementar, mano? Então, é importante, como a Mônica disse, é um protocolo para zebrafish. Então, como eu disse, nós temos mais de 30 mil espécies de peixe. Então, é importante quando você vai fazer qualquer tipo de experimento, qualquer ensaio comportamental, que você conheça a espécie que você está trabalhando. Então, na maioria das vezes, você aplicar um protocolo de uma espécie para outra, não dá certo. Então, você tem que conhecer a sua espécie. É aquilo de pagiar mesmo a espécie, de namorar a espécie, conhecer o comportamento, para aí você saber qual que é o tempo ideal para ela. Como é que o bem-estar do animal pode afetar as pesquisas? Por exemplo, vocês pegam os animais, tal, como é que eu vou saber se um animal está ali preparado para poder fazer qualquer tipo de experimento? Como é que, no caso, a gente vai fazer um manuseio desses animais, como é que eu faço para garantir ali o bem-estar dele? Entendeu? Bom, o comportamento dos animais é bem sensível a esses parâmetros de bem-estar. Isso é bom e ruim. É bom porque eu posso usar o comportamento para estudar bem-estar. É ruim porque qualquer variação que eu tenha nos padrões de cuidado dos animais no laboratório pode afetar, né? Então, existem algumas guias na literatura e de legislação, inclusive, de quais são os parâmetros para algumas dessas espécies, né? Então, na guia brasileira do CONSEA para uso de peixes, por exemplo, o primeiro volume tem zebrafish e tem lambari, então, que são elementos que são tirados a partir de consenso, né? Agora, o que a gente costuma chamar de bem-estar, para a maior parte das espécies de animais de laboratório, estritamente falando, é viver uma vida bem mais ou menos, né? Então, a questão de enriquecimento ambiental, por exemplo, quer dizer, a vida de um camundongo, de um rato de laboratório é uma vida bem meia boca. Assim como a vida de um peixe de laboratório também costuma ser uma vida bem meia boca, vive num aquário bastante empobrecido, né? Para a maior parte dos estudos, a gente considera isso como o padrão, né? E para a maior parte dos estudos a gente considera que os animais estão em bem-estar, mas estritamente falando, bom, eu particularmente não sei se eu gostaria de viver uma vida com um espaço tão empobrecido assim. A gente tem avançado um pouco nas discussões nesse campo, inclusive na ideia de pensar que o padrão não deveria ser um aquário empobrecido ou uma caixa empobrecida, mas o padrão deveria ser um ambiente normal, né? O que a gente chama hoje de ambiente enriquecido, na verdade, é um ambiente minimamente aceitável para a vida, assim, sabe? Mas essas pesquisas, elas são difíceis de... quer dizer, as sugestões dessas pesquisas são difíceis de serem aceitas, porque é difícil você fazer padronização, né? E uma coisa importante quando você está tentando identificar, por exemplo, o efeito de um fármaco ou qualquer coisa do tipo,
para que você tenha comparabilidade entre os laboratórios, é que a linha de base de todos os animais seja mais ou menos a mesma. Então, se no meu laboratório todos os aquários são enriquecidos, vamos colocar muitas aspas, para a gente é uma coisa, mas às vezes o resultado não é comparável com o de outros laboratórios. E aí você tem alguns paradoxos, inclusive de custo, né? Porque você pega os aquários, os laboratórios com mais infraestrutura, financeira, inclusive, para manutenção do zebrafish, às vezes eles utilizam sistemas padronizados, que são sistemas de redistribuição, que são sistemas bem caros. E eu não sei se é possível você fazer um enriquecimento muito adequado nesse sistema, sabe? O pessoal não quer ficar mexendo muito, e aí, enfim, tem questões importantes aí. Mas afeta de maneira bem importante, principalmente o comportamento. Mas não só, os aspectos reprodutivos também vão ser certamente afetados, como tem sido demonstrado pela pesquisa do pessoal aqui, que está aqui na frente. E, bom, é isso. Muito obrigado. Primeiro, parabenizar aos 3 professores pela apresentação. E a minha pergunta é se essa mesma técnica ela pode ser utilizada para peixes cartilaginosos, no caso. Sim, sim, pode ser usado sim. Inclusive, essa técnica ela já vem sendo utilizada para mamíferos também. Tem resultados muito importantes. Isso também, lá na década de 90, começou-se com roedores, em 1994, nos Estados Unidos. Então, pode ser utilizado para qualquer espécie de peixe. O que tem que ser levado em consideração, que é muito importante, é a distância filogenética entre as espécies. Então, não adianta eu tentar... não adianta não, vai ser mais difícil eu conseguir o transplante de uma espécie siluriforme para uma espécie caraciforme, por exemplo. Então, eu tenho que padronizar ou tentar padronizar o receptor com o doador. Inclusive, eles estão, na Europa, na Austrália, estão tentando fazer o transplante de atum há muito tempo e não tem se conseguido bons resultados. Não se sabe se é por conta do receptor, que apesar de ser da mesma família, está rejeitando essas células, ou se é por conta das próprias células que não estão colonizando as gônadas. Porque, como eu disse no início, é uma pesquisa bastante recente, né? Começou a se estudar de fato o transplante de células germinativas em peixe em 2000. Então, tem muita coisa a ser feita, mas pode sim para qualquer espécie de peixe que você queira. Obrigado. Oi, professor Diógenes, boa tarde a todos. Professor, no que diz respeito àquela mudança das gônadas dos peixes, já foi verificado um processo de cruzamento entre um peixe que tem a gônada de tamanho normal para um peixe que está com a gônada reduzida? E o que ia se sobressair? Assim, normalmente não dá certo, porque o peixe com a gônada reduzida, ele não produz gametas. Então não tem como. A reprodução da maioria dos peixes é externa, né? Então os peixes, eles liberam, a fêmea libera os ócitos na água, o macho vai lá e libera o sêmen em cima. Então se eu não consigo gameta, eu não consigo fazer. Mas nós já fizemos em alguns híbridos e deu certo. Por exemplo, o caso mais comum que a gente conhece é o surubim. O surubim aí, que é um nome genérico, né, para várias espécies, pintado, caixara, eles se reproduzem naturalmente com os híbridos, se reproduzem com os parentais, é uma loucura. Então, dá certo para alguns híbridos. A premissa tem que ter gametogênese acontecendo, tem que ter produção de gametas. Se tiver, dá para fazer. E nós já fizemos e deu certo, inclusive. Não por isso. Boa tarde, parabéns aí aos 3 pela excelente mesa redonda. O professor Diógenes, é muito interessante, né, todo esse trabalho aí de brincar de Deus. Sobre a criopreservação, ali, quais são os crioprotetores assim, mais utilizados? Tem alguma coisa típica da região? Tem alguma coisa interessante aí para patenteamento em relação a isso? Para patenteamento, até onde eu sei, eu não sou da área de criopreservação, né? Mas tem um amigo que trabalha, o professor Danilo Streit, e o que eles estão tentando patentear não é extrato de coco, mas é o pó de coco, de coco natural, sabe? Então, uma professora lá da Universidade do Ceará,
ela está tentando patentear, inclusive ela distribui gratuitamente para quem quiser testar esses crioprotetores à base do pó de coco, né? Ela chama Salminto, o sobrenome dela, esqueci o nome, mas se pedir ela consegue. Mas os mais comuns são esses comuns que a gente usa para qualquer outra técnica, como DMSO, por exemplo, é muito utilizado. Mas, como eu disse, até hoje só se tem sucesso com os espermatozoides. E agora com as espermatogônias e ogônias, que é bem recente, né? Inclusive, a gente consegue criopreservar o tecido todo, nós conseguimos cortar um pedaço da gônada e criopreservar ele incompleto, ou criopreservar só as células. Então, nós temos essas vantagens com essa técnica aí. Pronto. Como dizem meus alunos, é idoso apanhando de tecnologia, né? Bom, queria agradecer a presença de todas e todos, então, se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, eu espero que a gente tenha conseguido deixar a nossa mensagem principal aqui, que é a ideia de que peixes, no geral, podem ser organismos modelo muito interessantes para diversas aplicações em biotecnologia. Eu acho que a gente deveria fortemente considerar isso quando a gente pensa em programas de pós-graduação na região norte, onde a manutenção de biotérios, por exemplo, de rato, é extremamente custosa e difícil por conta de temperatura, por conta de umidade, enquanto que a manutenção de espaços e biotérios para peixes é mais interessante, então talvez seja uma alternativa que a gente deva passar a considerar. Queria agradecer aos alunos que estão por aqui também e, acima de tudo, queria agradecer aos meus colaboradores, professor Diógenes, professora Mônica, que a gente tem uma rede mais extensa de colaboradores, mas esses são, de fato, os mais próximos e os amigos. E é isso. Obrigado, gente. Sensual disguise. I can't help but love you. It's getting better all the time. I can't help it. If I wanted to, I wouldn't help it. Even if I could, I can't help it. If I wanted